eu vim contar para vocês como que eu consegui, através do meu autoconhecimento e do meu autocontrole, né? Porque a gente precisa de muito autocontrole para conseguir se realmente dar a volta, né? Quando você está prestes a ter uma crise da síndrome do pânico, né? Eu sou professora há 40 horas e eu estava ensinando para os meus alunos, eu ensinei assim, tipo, 1h30 corrigindo textos e eu cansei muito a minha mente. Depois eu tive aula novamente com outros alunos e quando chegou ao meio-dia eu vi que eu não estava bem. E aí eu cheguei em casa, depois de pegar os filhos, depois de almoçar, era uma meia hora mais ou menos, e eu senti assim que veio um turbilhão de pensamentos na minha cabeça, e esses pensamentos eram pensamentos de muita angústia, de muita assim, bem próprio do pânico mesmo. Aí assim começou a vir na minha cabeça assim, que eu não deveria mais estar numa sala de aula, que eu não deveria mais estar ali, que não era, que por que que eu estava ali, que eu estava muito cansada por causa disso, que os alunos são muito barulhentos e que é muito difícil controlar eles numa sala de aula e que eu não deveria estar ali e tal. E aí veio esse monte de pensamentos, vieram, né, me sabotar, uma autossabotagem. Isso já tinha me acontecido há 2 anos atrás, só que há 2 anos atrás eu não sabia, não tinha ideia, né? 3 anos atrás, né? Eu não tinha ideia de como que eu poderia vencer a síndrome do pânico, né? Então eu ficava assim sofrendo muito, eu fui a muitos psiquiatras, eu tentei tomar vários tipos de remédios, né? Mas quando que eu virei a minha chave mesmo? Quando eu fui fazer uma formação com o Augusto Cury, que era como que a formação dele é assim, é como que você gerencia a tua emoção e você se torna protagonista da tua história, né? Quando que você, ao invés de se auto-sabotar, você consegue se autocontrolar, né? Porque é fácil você controlar, às vezes, outras pessoas, mas o difícil é você controlar a si mesmo. E eu, nessa busca, depois eu fiz outro treinamento com a Elaine Ourives, que é uma especialista em energia vibracional, física quântica, depois também com o Amit Goswami. E tudo isso, esses cursos que eu fiz e outros que eu fiz gratuitamente, tudo na internet, né? Tudo pela internet, eu consegui me autoconhecer. Eu consegui, assim, através de muitas técnicas, para lidar comigo mesma, né? Então, foi. Hoje é sábado, foi quinta-feira que eu tive, né? Tipo, aquela que eu notei assim, aqui ia me dar uma crise, tá? E aí, o que que eu fiz, né? Através do meu autoconhecimento, das coisas que eu aprendi. Eu comecei a me autoacalmar. Eu comecei a conversar comigo mesma, sabe? Porque aí eu percebi que aqueles pensamentos, eu consegui, no estado presente, né, perceber que aquilo estava me auto-sabotando. E aqueles pensamentos, assim, que eu não deveria estar naquela sala de aula, que eu não deveria estar com aqueles alunos, que eu não servia para isso, que não era, que assim, que aquilo me cansava muito e que era por isso que eu tive, né, que eu estava tão ruim. E aí eu comecei a pensar, não, são os meus pensamentos que estão me sabotando. E eu comecei a conversar comigo, sabe? Comecei a me olhar, assim, me perceber. E eu dizia, não, se acalma, não é assim, é só mais. Foi uma situação ali que aconteceu, de indisciplina, isso acontece, isso também você não é a responsável, você não tem que ter controle de tudo, você não é a responsável, né? Direta, se aqueles alunos não são disciplinados e tal. Você simplesmente está ali, mas você não consegue. Você não consegue ser aqueles alunos para mudar a situação, porque cada um dá o que tem, cada um faz o que. E são crianças, né? Então, eu comecei a me conversar comigo e ver que aqueles pensamentos. E aí eu comecei.
eu lembrei de uma meditação que eu aprendi com o Amit Goswami, né? Que era do controle de pensamentos, porque o pânico são pensamentos que invadem a tua mente e eles fazem com que você se sinta muito mal, como que você não tivesse saída. É a mesma coisa as pessoas que têm medo, por exemplo, de avião. Quando chega no avião, começa a se sentir mal, se sentir mal, se sentir mal, e eles querem fugir ali do avião, eles querem sair porque eles têm muito medo. Então, o pânico é isso. Me aconteceu, né, esse pânico com aquela uma turma, né? Uma determinada turma que eu não consegui controlar e que veio tudo isso na minha mente e eu não queria mais estar com aquela turma, sabe? Só que aí eu pensei, não, isso não depende de mim. Eu faço o que eu posso, né? E eu comecei a conversar comigo isso. E aí eu fiz aquela meditação do Amit Goswami, que eu vou ensinar aqui para vocês, que é você tentar concentrar no teu pensamento como se fossem nuvens passando pelo céu. É como se tivessem várias nuvens, cada nuvem fosse um pensamento. Quando você consegue olhar para uma nuvem, como se fosse uma nuvem no céu, mas é o teu pensamento, você consegue olhar para o que tu está pensando. Quando você olha, tu percebe o que tu está pensando, automaticamente aquele pensamento ele congela, porque você está olhando para ele, sabe? Você está observando ele. Porque quando a síndrome do pânico são pensamentos que invadem que você não tem controle. Aí eu lembrei, não, eu vou controlar, porque são pensamentos. Não é o que eu sou, né? Não é o que eu sou. O que eu sou é muito mais do que isso. Eu sou uma pessoa plena, né? Eu sou uma pessoa íntegra. Eu sou uma pessoa que cumpre com os meus deveres. Então, tipo, esse pânico que eu comecei a ter da sala daquela determinada turma era coisa da minha mente me sabotando. Então, eu comecei a olhar, a imaginar, visualizar como se um céu, né, estivesse ali cheio de nuvens, cada nuvem representava um pensamento, e eu olhei para aquele pensamento e eu consegui congelar aquele pensamento. E nesse intervalo de tempo que você tem de um pensamento para o outro, você consegue desacelerar. Porque aí você tá no controle, você tá olhando pro teu pensamento, tá sentindo ali, tá vendo, né? Tá observando mentalmente, né? Claro, tudo isso assim mentalmente, de você para você mesma, né? Você tem que olhar para você mesma, olhar pro teu pensamento, pro teu sentimento e auto dizer, peraí, aqui quem manda sou eu. Esse pensamento está entrando, mas esse pensamento não sou eu. Então eu comecei a observar, e quando eu comecei a observar, eu vi que eu comecei a me acalmar. Porque até entrar outro pensamento, assim, de medo, de pânico, sabe? Dá um intervalo. Mas tudo isso eu consegui com meditação e com autocontrole. Porque para você fazer isso é possível, mas você tem que buscar acalmar a mente. Como é que tu acalma a mente? Meditando. Como é que tu faz meditação? Se concentra na tua respiração, né? É como se fosse você e a tua respiração ali, só vocês dois, mais ninguém, tu se concentra nela. Tem palavras para você falar durante a meditação, tem, você pode assim tentar silenciar a tua mente, sempre assim, ó, primeiro foca na respiração, foca no teu corpo, sente o teu pé, sente a tua perna, sabe? Sente a tua barriga, sente a parte do tórax. Isso também ajuda você a estar ali, porque o que acontece com o pensamento acelerado? Dá a impressão que você não está ali, dá a impressão que você viaja no tempo e que esses pensamentos eles tomam o controle da tua vida, né? Então, quando você diz, não, eu sou o protagonista e sou eu que estou no controle, você dá um decreto para a tua mente. E aí, quando você faz essas meditações que eu falei das nuvens ali, que você desacelera, você começa a ver que sim, tu é capaz de controlar. Mas existe um caminho. Existe um meio, né? A pessoa que é leiga, que nunca ouviu falar nada disso, que nunca olhou para si, que acha que tá tudo perdido, né? Aí, porque daí o que acontece? Aí começa a abrir portas, né? Para depressão, para tristeza, para esses sentimentos de muito baixa vibração que te levam realmente para o fundo do poço. Então, quando eu percebi, e foi através de autoconhecimento, remédio de psiquiatra,
remédios aí que não, é porque isso é o controle da nossa mente, é o gerenciamento das nossas emoções. Provavelmente nós, quando na nossa infância, nós passamos por situações traumáticas que nós guardamos essas situações no nosso inconsciente. E aí, quando a gente é adulto, quando a gente estoura, quando a gente tem transtorno, né? Essas são essas memórias porque essas memórias elas não são apagadas e elas ficam no nosso inconsciente. E quando fica lá no nosso inconsciente, você não tem domínio. O que você tem domínio é sobre o agora, né? Então, você não tem domínio até você não conhecer, até você não se autoconhecer. Quando você começa a se autoconhecer, meditar, olhar para dentro de si, você começa a ter domínio. Até sobre essa, porque você vai perceber que isso te sabota. Tu vai perceber, como eu percebi que aqueles pensamentos que vieram ontem na minha cabeça, devido assim a uma situação de sala de aula, que me deixou abalada, me deixou assim muito cansada, e aqueles pensamentos eles vieram. Se eu não soubesse o que eu tinha que fazer, eles teriam me sabotado, eles teriam me destruído. Eu começaria a pensar que eu era uma inútil, né? Porque a gente se sente assim, que você não serve para tal coisa, que você não serve para aquilo, que você. Mas isso não é você, isso é a tua mente te sabotando. Então, quando você começa a entender que é a tua mente te sabotando, tu começa a perceber que você pode fazer alguma coisa. Tu pode fazer para você mesma isso é um gerenciamento de emoção, porque essa energia, né, que vem de angústia, de ansiedade, de medo, de essas coisas que dão na gente, essa energia ela é muito baixa e não tem como uma pessoa não adoecer estando nessa energia. E hoje eu sei disso, então, por eu saber disso, e eu já sei de meditações, eu já sei de como eu posso me acalmar. E isso me ajuda muito. Então, se você está passando por isso, que eu estou passando, né, que eu passei e que agora, como eu retornei para a sala de aula no presencial, porque eu sou professora 40 horas, se você está passando por isso, procure terapias, procure se autoconhecer, olhar para você. Gente, o investimento que você faz em você é o melhor investimento que existe. O investimento de você ser mais leve, mais feliz, de você se autocontrolar, de quando vem algum pensamento para te sabotar, você cancelar esse pensamento, cancelar essa autossabotagem, não tem preço, tá? Não tem preço. Então, invista em você, caso você passe por muito estresse, né? Porque a vida, ela, para todos, a vida, ela em si, ela é desafiadora para todos, né? Seja o trabalho que for, às vezes é o teu chefe, às vezes é o teu colega, às vezes e provavelmente é você mesma, né? Você mesma se auto-sabota o tempo inteiro por não se conhecer e por achar que você é o teu ego. Você não é o teu ego. Você é muito mais do que o teu ego. O teu ego é o que é as suas crenças, né? São aquelas coisas que você aprendeu, que te falaram e que você acreditou. Você é um incapaz, você acreditou nisso. Isso é o teu ego. Mas você é capaz, porque você é muito mais que o teu ego. Então, quando a gente começa a entender, né, você não deixa mais que isso te sabote. E isso é enriquecedor demais. Isso não tem preço. Então, invista em autoconhecimento. Invista num livro bom, indicado por alguém, né, que leu esse livro e que fez diferença na vida. Né? Invista em algo assim. Não fique, pessoal, olhando essas notícias ruins. Desliga o botão da TV para ver notícia ruim. Não é que você vai se alienar, mas você vai proteger a tua mente, né? E protegendo a tua mente, você vai se autoproteger. Porque nós não temos que comprar aquilo que não é nosso. Que nem eu, assim, eu não comprei esses pensamentos que vieram para me sabotar, para mim ter uma crise, um transtorno de pânico, né? Eu não comprei, eu disse não, quem manda aqui sou eu. E eu sou mais que isso. Isso foi uma situação que aconteceu, isso não sou eu. Então, e eu não posso estar, eu não consigo estar no controle de tudo, eu não preciso ser responsável por atos de outras pessoas. Eu tenho que ser responsável por os meus atos. Então,
É isso que nós precisamos, gente. É isso que nos faz crescer, é isso que nos faz sermos mais felizes, porque questões emocionais, estresse, né? A própria depressão, ou senão, porque a depressão é um estresse que vai cada vez mais se propagando na nossa vida e nós não controlamos, e aí se torna, pode virar assim, numa depressão, numa baixa autoestima, né? Mas quando a gente começa a perceber que nós temos controle sobre nós, e que nós que estamos deixando que essas coisas ruins, nos contaminem, né? Que vem do externo e que muitas vezes vem do nosso interno, porque a maioria das vezes vem do nosso interno, do nosso inconsciente, a gente consegue com certeza reverter. Então procure, tá? Procure autoconhecimento, procure pessoas, terapeutas holísticos, terapeutas integrativos, pessoas que fazem constelação familiar, pessoas que ensinam técnicas de meditação, de yoga, de essa parte que ela assim, ó, ela simplesmente, em vez de ela focar no externo, ela foca no interno, ela foca em você. Isso ajuda. Isso te ajuda, porque quando a gente fala que de Deus, né, do Criador, é o que? É você olhar para dentro de você, você acessa a Deus, você acessa a tua essência. E muitas vezes nós esquecemos de olhar para dentro de nós. De dizer, não, eu quero saber o que eu ando pensando, o que eu ando sentindo. Esses pensamentos que eu tô tendo, eles são realmente, eles vão fazer diferença na minha vida para melhor ou eles vão só me afundar, sabe? Essas perguntas que nós temos que fazer, que nós temos que fazer para nós mesmos. Que pensamentos são esses que eu estou tendo? Que sentimentos são esses? Eu estou focando em algo positivo ou eu estou deixando com que pessoas me destruam pelo que elas falam, pelo que elas dizem, me destruam, né? Então, foque em você, porque nada que vem de fora tem a ver com você. Isso eu aprendi. O que vem de fora tem a ver com o que as pessoas externalizam, mas não tem a ver com você, tá? Mas isso não tira a responsabilidade das tuas atitudes, não tira a tua responsabilidade, porque você é responsável também por você, né? Pelas tuas atitudes. Isso, isso ninguém está ileso, mas nós temos que ter consciência, tá? Consciência de tudo isso. Beijos de luz, eu espero ter ajudado em alguma coisa com este meu depoimento. Beijos, tchau, tchau.